Aleluia. O tema de hoje é: obedeça sim, sacrifique não. E um tema como esse foi muito relutante comigo mesmo, porque diante de alguns momentos que eu tenho vivido na minha vida, essa palavra ela veio primeiro de encontro à minha vida. E a gente sabe que hoje em dia, obedecer é algo que a humanidade não gosta de fazer. Obedecer em todas as áreas da vida é algo muito difícil, porque gera conflito conosco mesmo. A gente, geralmente, nos achamos autossuficientes, sabemos de tudo. A gente na nossa vida acha que conhecemos todas as áreas, temos nosso jeito de ver, de pensar. Então, quando se fala em obedecer a alguém superior, muitas vezes, ou alguém que talvez a gente nem conhece o intelecto direto da pessoa, fala: olha, não é assim, a gente gera um conflito dentro da gente. Mas eu me recordo muito bem da época que eu me converti ao Evangelho aqui nessa igreja, e eu aprendi o ABC do crente, que é o obedecer. E eu comecei a me lembrar disso, dos tempos que nós tínhamos aqui de vigílias, tempos de oração nas sextas-feiras, que nós tínhamos aqui com os jovens, e que foi através dessas orações que eu posso citar o nome desse irmão, em que era feito o pedido de oração, e nosso irmão Antônio Pequeno está aí para a glória de Deus. Foi nesse tempo de oração, de jovens, que nós alcançamos tantas vidas, tantos projetos aconteceram. Quantos jovens que saíram da nossa igreja, que não estão aqui hoje, mas são pregadores em outras igrejas, são presbíteros, pastores, estão servindo ao Senhor. Mas o porquê? Porque naquele momento, quando era nos dada uma ordem, nós obedecíamos. Nós somos uma época, a Claudinha está ali, ela sabe disso, que para estar na igreja, não era uma luta, era uma alegria. Nós tínhamos o prazer de poder ir num culto à noite, num sábado, e 7 horas da manhã estar aqui na porta da igreja para participar do coral de jovens, e logo mais às 9 horas da manhã, que nós tínhamos escola dominical, ficarmos aqui até meio-dia na escola dominical, e ir até mais ou menos 1 hora da tarde, e 6h30 estar de volta, e às 10 horas da noite nós chegávamos e falávamos assim um para o outro: pena que acabou, porque não tinha um WhatsApp para a gente ficar trocando ideia, sabendo, era SMS. Mas os tempos hoje são outros, e muitas vezes a gente vê apelos: irmãos, temos culto, vamos à igreja. Irmãos, leia a palavra. Não, para quê? Para que eu preciso ir à igreja? Para que eu tenho que ler a palavra? Para que eu tenho que orar? Para que eu tenho que servir a Deus com tanta intensidade, se eu tenho tudo que eu preciso? Eu tenho comida, roupa lavada, eu tenho um bom emprego. Mas o obedecer, ele te leva para um caminho futuro muito abençoado. E foi o que eu plantei na minha vida, é o que eu vivo hoje. Lá atrás eu plantei, e hoje eu colho frutos abençoados, porque eu aprendi a obedecer. Certo que uma vez ou outra o pastor Diego dá um puxão de orelha, não é assim, é assado, ensina, instrui, porque essa é a função do pastor. O pastor, ele não quer cuidar da sua vida, ele quer cuidar da sua salvação. Entenda isso. Pastor não é para cuidar da sua vida, é para cuidar da sua salvação. Ele se preocupa com você, com o seu bem-estar, com a sua família, com a sua vida espiritual. Por isso que obedecer é algo que gera conflito em nossas vidas. Eu separei algumas consequências de alguns personagens da Bíblia que não obedeceram. Eu vou falar alguns casos, poucos aqui. Começamos com Eva, que poderia comer de qualquer fruto, mas não aquele. Mas ela, tentada, deixou de lembrar da voz do Criador, e foi pela voz do inimigo, e deu no que deu.
não é verdade? Também temos o caso de Ló. Ló, ele foi pela aparência, escolheu o lado que ele queria. Ele quis se separar do seu tio. E o que aconteceu? O seu tio teve que resgatá-lo. E o mais triste, saiu de lá descasado. Sua mulher, olhando para trás, olhando para as coisas que ficaram para trás, se tornou uma coluna de sal. Então, olha o que a desobediência faz, o sacrifício tolo faz com a vida do cristão. E sem contar Sansão, sem contar Davi no momento que ele pecou. E tem um personagem que ele é muito dito nas pregações. Jonas. Jonas foi dado uma ordem diretamente de Deus. Você vai para este lugar, leva a palavra do Senhor. Você vai lá. Você vai para Nínive. Não. Aquele povo lá. Jonas, naquele momento, ele se sentiu na autoridade de Deus, no lugar de Deus, de querer decidir o futuro de um povo. E quantas vezes nós, eu, você, recebemos algo de Deus e achamos que Deus está errado. Vou fazer do meu jeito, pastor. E nós temos, muitas vezes, com o nosso jeito errado, podemos influenciar negativamente o futuro de alguém. Temos que se tomar cuidado. Ainda bem que Jonas, ainda com muito pudor, mesmo na teimosia, ouviu a voz do Senhor. E houve salvação naquela cidade. Mas eu queria ler com você Gênesis, capítulo 22. E eu queria deixar uma frase para você. Lembre-se disso. A desobediência a Deus afeta muito além da esfera individual. Pessoas ao seu redor afetadas pelas consequências das suas atitudes que você toma. Ou seja, você pode interferir no futuro de alguém se você não ouvir exatamente a voz de Deus. Por isso, tome cuidado. Eu acho que Deus falou isso. Toma cuidado, meu irmão. Quando Deus fala, Ele vem de forma clara. Porque nós servimos a um Deus que não é um Deus de confusão. E nós vemos isso através dessa palavra, que nós vamos ler agora. Que todo mundo conhece. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz o seguinte: passado algum tempo, Deus, diga Deus, pôs Abraão à prova. Amém, até aí. Dizendo o seguinte, dizendo-lhe a Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Olha só, como que era, uma pausa aí, e deixa a sua Bíblia aberta. Como que era o tete-a-tete de Deus com Abraão. Chamou imediatamente. Aí é uma pausa para os filhos. Quantas vezes teu pai te chama, e você precisa, o seu pai precisa falar 3, 4, 5, 6 vezes. Filhos, obedeçam aos seus pais. É uma vez só. Como lá no norte, quando eu não meu pai falava que com as minhas irmãs foi assim, comigo não. Mas quando era na segunda, voava um chinelo. A segunda já era uma havaiana voando. Então, meus filhos, é importante ser obediente ao pai, ouvir o que seu pai diz. Então diz o seguinte, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Ou seja, Deus já até conhecia demais o coração de Abraão. E vá para a região de Moriá. E a ordem foi dada, sacrifique-o, ali como holocausto. Qual foi a ordem? Sacrificar. E ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Então a gente vê uma situação aqui, meu irmão. Abraão, o homem que ansiou ter o seu filho com Sara, de repente ele se vê numa situação em que foi dada uma ordem diretamente de Deus. Não foi o Zé da esquina, o João que vende bala, não foi o irmão que vende o gelinho, não foi o aplicativo que falou,
Não foi um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp, não. Foi uma mensagem direta, diga, direta. De Deus. O próprio Deus chega diante de Abraão e dá uma ordem. Você vai pegar seu filho, aquele, não é o da confusão, é aquele que era a bênção prometida para você. E você vai sacrificar ele. Olha, eu imagino o coração do homem na hora que devia estar anestesiado. Sabe aquele negócio que depois que ele para pensar? Já aconteceu isso com você? De você tomar uma notícia e você começa a agir pelo impulso, e depois você para pensar, mas é isso mesmo? Vamos continuando, versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou e preparou seu jumento. Levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. O interessante é que ele levou 2 servos, olha só. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus havia indicado. Versículo 4. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz. Você viu o tratamento como que era já com Isaque? Chamou de filho? Não. Chamou de rapaz. Por que será? Uma das coisas que eu vou perguntar para ele, eu fico prestando atenção nesse texto, que geralmente falava, eu vou ali com meu filho. Eu vou ali resolver um negócio com meu filho. Ó, fica aí que eu vou... Bom, mas o interessante que é, vamos até lá. Depois de adorarmos, o que ele fala? Voltaremos. Isso é no plural. Ele falou, eu voltarei. Ele disse o quê? Significa que ele, Isaque, voltaria. De alguma forma, eu creio que no coração dele, mesmo ele não tendo citado Isaque naquele momento como seu filho, como um rapaz, ele estava querendo ensinar algo para Isaque. Ele estava querendo ensinar para o Isaque ter confiança em Deus em tudo. Ouvir a voz de Deus, caminhar com Deus. E é o que nós cristãos hoje, muitas vezes, só queremos ouvir falar de Deus, ou queremos lembrar de Deus nos momentos de dificuldades. Mas Deus está conosco em todo o tempo. Em todo momento Deus está nos ensinando algo, sabe? Numa chuva que cai, Deus está nos ensinando. Tudo que aconteceu, e eu estava falando com um passageiro essa semana. Meus irmãos, não é para se assustar. Todo ano, infelizmente, nós vemos no início do ano, uma tragédia aqui, uma tragédia ali. Seja em São Paulo, seja em Minas, seja em Santa Catarina, seja onde for, sempre acontece. Mas por quê? Deus sabe de todas as coisas. Qual o nosso papel como igreja? Orar. Mas chato esse negócio, tudo é orar? Sim. Quando você ora, você conversa. Quando você conversa, existe um diálogo. Quando você tem um diálogo, você pode perguntar algo. Quando você pergunta algo, você tem resposta. Você quer ter respostas, meu irmão? Para tudo que está acontecendo? Fale com Deus. Fale com Deus em oração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Aí... Versículo 6. Então Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, versículo 7, meu pai. E ele disse, sim, meu filho, respondeu Abraão. Aí Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque ele já sabia de tudo o que acontecia quando ia ter um sacrifício. Então eu creio que Isaque não tinha captado ainda o que Deus talvez queria fazer. Mas eu imagino aquela cena. Ele olhando para o pai, ele olhando que faltava algo, e de repente eu creio que no coração dele bateu um temorzinho.
bateu aquele medo, aquele frio na barriga. E Abraão respondeu no versículo 8: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. A confiança de quem obedece é isso. Quando eu conheço a Deus, quando eu obedeço ao Senhor, quando eu procuro seguir a palavra do Senhor com fidelidade, com amor e com clareza, as notícias podem se levantar contra mim. Tudo pode estar negativo ao meu redor. A situação no momento pode estar contrária. Mas existe um Deus que está trabalhando ao meu favor. E esse Deus, Ele atua de uma forma sobrenatural. Ele faz acontecer. Ele faz o sobrenatural acontecer. E é nisso que eu digo para você, meu irmão. Nós estamos num tempo que a obediência nunca foi tão clamada nas igrejas. Não é só na nossa igreja. Conversando com outros pastores, parece que existe um grupo de pessoas que acha que servir a Deus de qualquer jeito dá tudo bem, está tudo certo. E nós servimos a um Deus que preza pela sua palavra. A palavra dele nos diz o seguinte: passarão os céus, mas as minhas palavras. O que nós temos que aprender com isso? E entender de uma vez por todas. Nós servimos a um Deus que é fiel à sua palavra. Então esse Deus que operava o milagre de Gênesis, Apocalipse, continua operando milagres ainda nos dias de hoje. Esse mesmo Deus que salva de Gênesis a Apocalipse, continua salvando nos dias de hoje. Mas esse Deus que preza por sua palavra de Gênesis a Apocalipse, continua preservando e zelando por sua palavra nos dias de hoje. Cabe a você, meu irmão. Aí eu pergunto para você, responde para dentro do teu coração agora: você está obedecendo a palavra do Senhor? Responde para você mesmo. Você tem sido fiel ao Senhor? Eu não estou falando de dízimo, de oferta, eu estou falando de fidelidade, de proximidade, de conhecimento, de ser sensível àquilo que Ele quer te direcionar. Você tem feito isso? Você tem acompanhado isso diante do Senhor, para a tua vida? O que você almeja para o teu futuro? O que você pensa para daqui a um ano? Como que você pensa em estar? Que nível de intimidade com o Senhor você quer ter? O que você busca diante da presença de Deus? Quais são os dons que você deseja para a tua vida? O que você quer do Senhor? O Senhor tem algo para acrescentar. Essa vidinha que você leva, de vir ao culto, ouvir a palavra dEle, cantar louvores, aplaudir, aqui está muito superficial, está muito bom. Mas existe algo que nós não estamos obedecendo. Porque pregar aqui dentro da igreja é muito fácil. As pessoas que vêm já sabem o que vão ouvir, já sabem o que vão receber. Mas nós estamos esquecendo de praticar aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou, que é o ide e levar o evangelho a toda criatura. Ser abençoado é muito bom, é gostoso. Ser parte de bênção de Deus é maravilhoso. Mas é gostoso ver um processo de uma pessoa que você traz à casa do Pai. E aquela pessoa com a vida toda destroçada, toda acabada, toda destruída, com linguajar todo errado, a vida toda torta. E de repente aquela pessoa, através do Espírito Santo de Deus, recebe Jesus Cristo. Logo mais ela desce as águas. Depois você vê aquela pessoa caminhando com Cristo, mudando o seu linguajar, seu jeito de andar, suas amizades já não são mais a mesma. São amizades que vêm do céu, são irmãos em Cristo Jesus. E aí de repente aquela pessoa começa a caminhar com Cristo de uma forma maior, mais íntima. E você começa a ver aquela pessoa progredindo espiritualmente.
Você sonha com isso, meu irmão? Você sonha com isso para você? Porque antes, pastor, no início da minha conversão, eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim: você vai ser uma das pedras mais brilhantes da minha coroa. Eu falei: o que é isso? Eu não sabia o que era, né? E logo mais eu descobri, eu perguntei: mas tem que ser brilhante assim mesmo, irmão? Sim, porque você será um ministro da palavra de Deus. Porque eu vou orar por você. E hoje ela descansa no Senhor Jesus. Mas o que ela acreditou e o que ela obedeceu ao Senhor de orar por mim, é talvez por esse um dos motivos que eu estou aqui, sendo bênção de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dessa pessoa. Dona Ilma. Dona Ilma. A Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem merece honra. Foi a pessoa que investiu em oração na minha vida, pastor. Foi a pessoa que, quando eu estava doente, foi a pessoa que não se cansava de orar por mim. Ela obedeceu à voz de Deus. Ela se preocupou que tinha mais um. Ela se preocupou que tinha um que ela precisava trazer para o reino dos céus. E isso que é gostoso. Eu queria muito vê-la, mas eu sei que eu vou vê-la no grande dia. E tantas outras pessoas que fizeram parte da minha caminhada, na minha vida. Essas pessoas estão com o memorial na minha mente, guardada, com muito coração, no meu coração. Então vamos lá, versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar. E sobre ele arrumou a lenha. E aí que dói. Você amarrar a sua promessa. Você amarrar aquela promessa que era uma realidade para você. Você dá o seu tudo por uma ordem de Deus. Teria coragem, meu irmão? Talvez eu não teria. Sinceridade. Eu peço a Deus que me dê esse nível de espiritualidade ainda. E aí ele amarrou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. E aí que vem um mistério. Ele estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. E eu creio que naquele momento os olhos de Isaque, olhando para o seu pai, e falou: foi para isso que eu fui criado. Talvez você seja o Isaque nessa noite. Talvez você está olhando, você está sendo sacrificado, se sentindo sacrificado, e você olhou para Deus e falou: Senhor, é para isso que eu fui criado, para sofrer? Aliás, quem é que acompanha a programação da nossa rádio? 2 horas atrás nós temos um programa lá muito interessante, que chama Vida Melhor. São 16 minutos, 16, 20 minutos de programa. Obrigado você que acompanha. E lá nós temos o famoso murmurildo, pastor. É uma figura. Tem o pastor e tem o murmurildo. E o murmurildo esse dia soltou uma que, olha, eu falei, só Jesus na causa, né? Ele falou: ei, pastor, a minha vida é tão difícil, eu sou tão ruim para o pastor, dou tanta dor de cabeça, que eu acho que nem o diabo vai me querer no inferno, nem o Deus vai querer no céu, nem o diabo vai querer no inferno. E existe crente que pensa assim, pastor. E ele fala assim: existe muitos murmurildos nas igrejas. Ah, é? E você sabe o nome dele? É murmurildo José. O meu amor, não fica bravo não. Ele falou murmurildo Ana, Maria, José. Ele falou um monte de nome. E eu creio que naquele momento ali, voltando para a palavra, Isaque talvez bravejou dentro do seu íntimo: por que eu? E quantas vezes você disse: por que comigo, Senhor? Diga comigo: a joia, para ser linda, ela precisa ser lapidada. O ouro, para ser puro, tem que ser refinado. Entendeu? Não se tira beleza e pureza de algo lindo e puro se ele não for tratado.
Talvez você esteja sendo tratado. Talvez Deus está permitindo você ser apertado como Isaac naquele momento, para você entender que se você olhar para Deus verdadeiramente, Deus não vai só te tirar desse cativeiro, Deus só não vai te desprender dessa fornalha, mas Ele vai te levar aos altos céus. Porque a palavra do Senhor nos diz que com o Senhor nós saltaremos muralhas. Diga, isso se chama plena confiança. Só quem confia, obedece. Está na hora de você confiar mais em Deus, meu irmão. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Está na hora de você confiar mais em Deus. Porque na hora que você confiar em Deus, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Parece que a situação está chegando ao final. Parece que nada tem mais jeito. Aí você vai ouvir a voz do Senhor. Chega! Que foi o que o anjo fez aqui. Chamou a atenção, Abraão. Abraão, e Abraão olhou para os céus. Nós cantamos isso hoje. Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Diga, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra dele? Aleluia! Aleluia! Aí ele disse: não toque no rapaz. É um momento que é maravilhoso esse momento espiritual na vida do cristão. Eu creio que o inimigo tentou muitas coisas esses dias contra a nossa igreja. Começou comigo, que eu contei, eu vi o Jackson contando ali o testemunho. E eu acho que naquele momento, Jackson, o inimigo tentou. Aí apareceu um anjo do Senhor, que o Senhor deu ordem e falou: opa, não toca no ungido do Senhor. É assim na minha vida, na tua vida. Não toca, que é um ungido meu. Não fala mal dele, ele é um ungido meu. Não conte, não faça coisas negativas contra ele, porque ele é um ungido meu. E a gente se esquece muitas vezes que algo que era muito dito no passado, eu estou sendo muito retrô hoje, mas é verdade. Nós líamos muito isso, aquela passagem que diz: ai daquele, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Meus irmãos, o obedecer de Deus pode ser duro. Eu queria que você olhasse para a pessoa e com fé mesmo, você pudesse dizer essa palavra: meu irmão, nossa, está muito fraco. Diga: meu irmão, o obedecer vai te dar acesso à presença de Deus. Porque não adianta, eu desobedeço, eu minto, eu faço as coisas erradas, eu não estou nem aí para a palavra de Deus, eu oro quando eu quero, eu venho para a igreja quando eu quero, aí a coisa aperta, eu venho: Senhor Jesus, me ajuda. Aí o Senhor fala assim: peraí, meu filho, eu tenho que arrumar primeiro a sua vida para depois te ajudar nesse caso aí. Aí você fala: ai Senhor, por que está demorando isso? Por que não acontece? O Senhor está trabalhando nas coisas que você permitiu que acontecesse erroneamente lá atrás, para te dar uma bênção por completo na sua vida. Só que primeiro Ele trabalha em você. Deus trabalha primeiro no nosso caráter. Deus trabalha na nossa vida. Deus olhou para o caráter de Abraão e sabia que poderia contar com ele. Sabe por que contar com ele? Porque se essa palavra está chegando hoje, mais de 2000 anos depois, muito mais de 2000 anos depois, é porque teve alguém que teve uma experiência lá atrás, para que você fosse edificado hoje. Alguém que obedeceu lá atrás, para que você fosse abençoado hoje pela palavra dele. E aí, no versículo 3 diz que Abraão ergueu os olhos
e viu o carneiro preso pelos chifres no arbusto. Não era nem aquele local que ele preparou todo o sacrifício que ia ser feito. E aí naquele momento, ele pegou o sacrifício no lugar de seu filho, e Abraão deu o nome àquele lugar de o Senhor proverá. Meus irmãos, existem coisas na sua vida que Deus quer prover, só que antes dele prover, eu vou falar uma frase que a gente falava quando a gente jogava bola. Quando a gente jogava no primeiro quadro, segundo eles, só podiam jogar os bons. E aí tinha aqueles do segundo quadro que queriam jogar no primeiro. E o cara chegava e falava, pô, por que eu não posso jogar no primeiro quadro? Por que eu não posso ser camisa 10 desse time? Porque você tem que comer muita areia para você chegar aqui no primeiro quadro. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão, você precisa orar muito. Você precisa buscar muito a presença de Deus. Você precisa obedecer muito a Deus, para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Deus não quer fazer mágica. Deus quer te fazer um servo honrado, abençoado. Eu lembro de uma camisa que uma vez um pregador veio aqui na nossa igreja. E aquela imagem nunca mais saiu da minha consciência. Da minha mente, desculpa. Que era uma imagem de algo que estava em construção. E ele disse atrás, eu estou em construção. E eu estou em construção todos os dias. Eu não sou perfeito. Como eu disse, essa palavra ela veio para mim. Pode ser uma palavra simples. Pode ser algo simples. Mas eu creio que Deus quer revelar algo para mim e para você nessa noite. Para que a gente possa viver o melhor de Deus, sim. O melhor de Deus. É promessa do Senhor que nós viviremos o melhor dele nessa terra. Mas por que não acontece? Por que não acontece na nossa igreja? Eu quero ver nossa igreja crescer. Eu quero ver. Mas o que eu estou fazendo para que ela cresça? Eu estou obedecendo a voz do Senhor? Eu estou me preocupando em orar pelo meu vizinho? Eu estou me preocupando em trazer outras pessoas? Eu estou me preocupando com a minha vida espiritual para que eu seja um bom exemplo lá fora, para que o meu vizinho chegue em mim e fale, você é diferente, eu vejo que você sai todo domingo, para onde você vai? Eu vou para a igreja, eu posso ir com você? Pregue a palavra de Deus com a sua vida, com o seu jeito de ser, com o seu linguajar, mas seja você um representante de Deus, seja você um ouvinte da palavra de Deus, seja você um prestador de Deus, onde quer que você esteja. Essa palavra de obediência, ela vem com um confronto sim, porque tem muita gente que sacrifica, ela sacrifica a sua fé, ela sacrifica as suas dores. Tem pessoas que sofrem sem precisar sofrer. Haja em vista no carnaval. Quantos de outras igrejas, quantos jovens se desviaram para curtir o carnaval? E aí chega na metade do ano, isso eu falo porque eu vou citar, lá na Bahia é muito forte esse negócio do carnaval. Então metade dos jovens se desviam. E aí quando chega na metade do ano, vem todo mundo pedir perdão para o pastor. Pastor, eu pequei, meu irmão, quem sou eu para não te perdoar? E aí fica essa vida, sabe de quê? De ioiô, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Deus não te chamou para ser ioiô. Deus quer ver você no nível superior com Ele. Eu estou te dizendo essa palavra hoje, meu irmão, para que a gente possa entender que tudo na vida, a gente tem que aprender a obedecer. Tudo existe uma regra. Se eu pecar, eu vou ser salvo? Existe mágica, jeitinho, só por causa do título? Não, não serei salvo. Mas se eu tiver uma vida de santidade eu estou falando, se eu tiver uma vida reta diante do Senhor, eu estou caminhando para o lugar certo? Se eu for dizimista, fiel ao Senhor, as minhas finanças serão tocadas? Não serão, porque de alguma forma ou outra, ainda que eu perca o emprego, e eu sou prova
Se quer uma prova, irmão, se quiser conversar comigo no final do culto, eu gasto um tempo, vou na sua casa, a gente conversa, eu te falo o que Deus fez desde 2018 até hoje na minha vida. De 2018 a 2023, já são 5 anos. 5 anos em que eu tinha uma segurança financeira e eu passei a viver dependente de Deus. E com a igreja me abençoando, o pastor se preocupando, perguntando, olha, está tudo bem, nos ajudando, a gente se preocupando com a obra do Senhor. Quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, Deus envia recursos porque Ele se preocupa com a nossa vida. Então você quer ter um futuro abençoado? A pergunta que eu te fiz agora há pouco, o que você pensa daqui a um ano para você? Para os seus projetos darem certo, você tem que começar certo. Deus não vai usar o errado para dar certo. Deus vai usar o certo para dar certo. Nunca vi o errado dar certo. Eu vi o errado se transformar, reconhecer o seu erro, aí sim, começar a fazer o certo e dar tudo certo. Amém? Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir a Jesus? Porque eu quero ler. Aleluia. Tinha tanta coisa que eu tinha anotado aqui, mas vamos falar disso aqui. E quando você aprender a obedecer ao Senhor, quando você entender que obedecer é melhor que sacrificar, você vai viver o que Abraão viveu e chegou na vida de muitos nos dias de hoje. Ele disse lá no versículo 16, se você tiver com a Bíblia aberta, dá uma olhada. E disse, foi o próprio Deus, juro por mim mesmo, declara o Senhor. Olha só, Deus fazendo uma afirmação. É o homem que está fazendo? É Deus. Diga ao próprio Deus. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes, tem descendentes aqui de Abraão, tão numerosos como a estrela dos céus e como da areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra. Quem é da terra aqui? Quem é? Serão abençoados, porque você me obedeceu, igreja. Está aí o segredo. Quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Quer que seus negócios deem certo? Você quer que o seu marido venha para Cristo? Você quer que seu filho volte para Cristo? Você quer ver salvação na tua casa? Você quer ver essa igreja cheia? Você quer ver essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus? Comece fazendo a tua parte. Obedeça ao Senhor e pare de sacrifícios. Amém? Vamos ficar em pé. É meio duro uma palavra dessa. Mas interessante que o desfecho dela é abençoado para a vida do cristão. E a gente sabe que tem pessoas aqui que são retas. Eu não estou dizendo toda a igreja. Existem pessoas aqui que são dignas. E Deus tem abençoado. Continue assim, que Deus vai acrescentar mais sobre a tua vida. Mas existem pessoas, infelizmente, não só na nossa igreja, talvez você que está nos acompanhando pela internet, sua vida está que nem um murmurio, dando só coisas erradas. Está na hora de você mudar isso na tua vida. Eu faço um convite para você, venha estar conosco aqui, venha conhecer os ministérios que nós temos. Temos o ministério de casais abençoado, tem o ministério de jovens abençoados, tem o ministério de adolescentes abençoado, ministério de irmãs abençoado, temos um corpo de obreiros aqui pronto para receber você e sua família, para serem abençoados, para serem direcionados através do Espírito Santo de Deus. Venha estar conosco, para de viver nesse marismo, para de viver essa sofrência na tua vida, e venha viver a alegria de Cristo, como essa igreja vive em nome de Jesus. Convoco você. Agora você que aqui está, procura aí no teu coração e começa a orar.
Procura no teu coração aquilo que talvez você não consegue obedecer tanto. Aquilo que você sabe que talvez se torne uma barreira entre você e Deus. Eu não estou aqui para te apontar, meu irmão. Eu falei para você, eu tenho as minhas falhas. Mas fale para Deus, não fique calado. Aproveite esse momento, a oportunidade. Porque Deus está aqui. Verdadeiramente o abençoador está aqui. Deixe somente de cantar, viva as canções, aleluia. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que quando alguém está enfermo, ou você mesmo está enfermo, Ele vai lá, coloca a mão sobre a tua cabeça e te cura. Você tem um Deus que te livra de todos os males. Talvez você não saiba, mas o mundo espiritual, tantas coisas aconteceram para que você não estivesse aqui ouvindo essa palavra, mas Deus deu ordem aos seus anjos, ao teu respeito, abriu os caminhos para que você chegasse em paz nesse lugar, e vai voltar em paz para a tua casa em nome de Jesus. Eu creio, porque eu vi isso acontecer neste lugar. Deus operando maravilhas em pessoas que estavam com doenças silenciosas. E no momento do culto aqui, Deus estava trabalhando, operando, curando. E eu creio que nessa noite Deus está fazendo o mesmo. Eu sou do tempo que quando chegava aqui, a palavra era dita neste lugar. Quando a pessoa chegava em casa, que a casa estava uma briga, haveria paz, porque Deus enviou seu anjo naquele lugar, porque o servo dele estava aqui obedecendo a voz dele e orando por sua família, aleluia. Eu vi isso, eu vi coisas acontecer. Eu vi Deus ensinando neste lugar sobre perdão. E eu mesmo era essa pessoa que não tinha perdoado uma pessoa, que vivia anos e anos presa à bebida. E quando eu cheguei na minha casa, eu liberei o perdão sobre ela, e ela nunca mais bebeu, aleluia. E ainda houve salvação para a vida dela. Esse Deus de ontem, Ele quer operar nos dias de hoje. É só aprendermos a obedecer a Ele, a ouvir a voz dEle, querer ouvir a voz do Senhor e deixar de ouvir as coisas do mundo. Deixe o mundo de lado, porque o mundo jaz o maligno. Deixe de querer ouvir conselho de pessoas de lá de fora, porque as pessoas de lá de fora vivem segundo o padrão do mundo, e Deus não é amigo do mundo. Deus é Deus. Fale com Ele, fale com Ele aí, não fique calado não. Aproveite essa oportunidade. Se quisermos que nossas famílias sejam abençoadas, é preciso obedecer e viver a palavra de Deus sem sacrifícios. Aleluia. E antes de terminar, eu queria ler para você, meus irmãos, preste atenção. Vai ficar gravado isso aqui na internet, depois você estuda em casa. Fiz questão de não colocar o escrito para você entender o que é Jesus para nós. Ele é o nosso advogado. Então obedeça ao seu advogado. 1 João 2,1 fala sobre isso. A palavra de Deus diz que Ele é o alfa e o ômega. Apocalipse 1,8. Ele é autor da nossa salvação. Hebreus 5,9. Ele é o príncipe da vida. Atos capítulo 3 versículo 15. Ele é o Cordeiro de Deus. João 1,29. Ele é o bispo das nossas almas, aleluia. Eu li isso daqui, eu tinha lido, nunca prestei atenção, eu fiquei maravilhado. 1 Pedro 2,25. Ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 5 versículo 23. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você conhece bem João 14,6. Ele é o Deus que está conosco, Mateus 1,23. E Ele está aqui nessa noite, aleluia.
Ele é o Emanuel, Isaías 7,14. Ele é a estrela da manhã, Apocalipse 22,16. Ele nos chama de filho amado. Ele é o nosso juiz, Tiago 5,9. Ele é o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5,5. Ele é o nosso Deus. Por que não obedecer a esse Deus? A um Deus de tanto conhecimento, a um Deus tão poderoso. Por que não dar ouvidos a este Deus? Não dê mais ouvido aos seus problemas. Não dê mais ouvido ao que o diabo sussurra no seu ouvido, dizendo: olha, não vale a pena ir para aquela igreja. Olha, para de fazer isso. Olha, para de fazer aquilo. Não, o Senhor quer te ver crescer. E o obedecer vai te fazer crescer na presença dEle. Aleluia. Erga suas mãos para os céus. Erga suas mãos para os céus. Erga suas mãos e cante assim comigo: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus. Esse Deus cuida de mim. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda, Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor. Eu preciso obedecer mais a tua voz. Eu preciso mais de ti. Eu preciso, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Como eu perguntei para a igreja, eu pergunto para mim mesmo: o que será da minha vida, do meu ministério daqui a um ano? O que eu tenho feito para o Senhor tem te agradado? Os sonhos que eu tenho, Senhor, talvez estejam estacionados por culpa minha mesmo, Deus. Eu preciso despertar como igreja. Nós precisamos despertar como igreja. Nós precisamos obedecer a tua doce voz. Espírito Santo de Deus, aquilo que talvez eu não consegui falar, aquilo que eu não consegui convencer, só o Senhor é capaz de convencer. Continua levando no coração essa palavra, ao coração de cada um desses irmãos e irmãs que aqui vieram. Talvez eles vieram, Senhor, com o desejo de dizer: eu sou abençoado. Mas essa palavra disse que eu sou abençoado. Eu faço parte da descendência daquele que ouviu a tua voz, daquele que te obedeceu, aquele que confiou no Senhor. Então eu já tenho a receita, Pai. É só obedecer, é só confiar, é só acreditar, é só continuar trilhando os teus caminhos, Senhor.
E aí com certeza, naquele grande dia, eu estarei diante do Senhor. E eu quero, Senhor, ouvir a tua doce voz dizendo: adentra, meu filho amado. Glória a Deus. É o que o Senhor, eu quero que você deseje no teu coração, meu irmão, minha irmã. Entre nessa terra que eu preparei, nessa morada que eu preparei para ti. Entre neste lugar, que aqui não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá ranger de dente. Aqui só é louvor, aqui só é adoração, aqui é só alegria na presença do Deus Todo-Poderoso. Senhor, continua, Deus, continua operando nos corações. Convence, Espírito Santo de Deus, aquele que talvez esteja meio frio, aquele que talvez esteja se sentindo fraco. Venha com o teu poder agir em cada coração nessa noite. Venha sobre essas vidas agora. E eu agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu decreto agora o fim de toda prisão. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, que todas as cadeias sejam quebradas agora, para que haja liberdade do teu povo, para continuar prosseguindo para o alvo e obedecendo a tua voz. Aviva, Senhor, os irmãos, aviva as irmãs dessa igreja, levanta os jovens, Senhor, levanta, Senhor, a tua igreja, para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor.